Eu quero ler um texto com os irmãos, muito conhecido por todos nós, que é o diálogo da mulher samaritana com Jesus, mas eu quero ler apenas um versículo, que é o versículo de número 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Eu gostaria de ler com vocês juntos a última frase que diz: porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Vamos ler juntos? Porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar, pedindo para que Deus fale nessa noite conosco. Querido Deus, obrigado pela imensa graça de podermos compartilhar mais uma vez da Tua Palavra. Queremos meditar nas Tuas letras sagradas, sabendo que elas não são apenas palavras de um livro a mais, de um livro imprimido a mais, mas sabemos que esse livro foi escrito pelo poder do Teu Espírito. Foi escrito quando Tu, lá no Monte Sinai, iniciou a escrita com o Teu dedo dando o decálogo, os 10 mandamentos para Moisés. E depois continuou sendo escrito por homens, por profetas, por escribas, por sacerdotes, por pessoas em que Tu se revelara a eles e dissera: escreve, diga ao meu povo e escreve. E agora, Pai, esse livro precioso, esse livro sagrado, nós acabamos de ler mais uma porção da Tua Palavra. Nessa oração introdutória eu te peço, meu Pai, desperta o coração do Teu povo a viver com dignidade, com temor, diante das sagradas letras, diante da Tua Palavra. Ó Deus, nós não queremos agora fazer uma leitura bíblica apenas como é feito em muitos tribunais, onde é colocado a Bíblia e pedido para que ali a pessoa julgada jure diante da Bíblia como que se fosse um amuleto ou algo semelhante para trazer temor. Não, nós queremos nessa noite, Pai, ler a Tua Palavra, saber que é a palavra do Espírito e te pedir, Senhor, vivifica a Tua Palavra na nossa vida. Vivifica a Tua Palavra, mostra para cada coração que está nessa igreja, que nos ouve pela internet ou que nos ouvirá um dia através dos meios de comunicação. Vivifica essa palavra no coração de cada um dos Teus filhos, mostrando, ó Deus, como é sério acreditarmos e dependermos de Ti por aquilo que a Tua Palavra nos revela. Ao mesmo tempo em que o nosso coração se alegra, ao mesmo tempo que a nossa vida é abençoada, ao mesmo tempo, quando não damos atenção devida, escolhemos o caminho errado, e por essa razão sofremos, e por essa razão a vida perde o sentido, e por essa razão não desfrutamos das Tuas bênçãos, e a nossa vida passa a ser uma vida sem sentido, sem valor. Ó Deus, desperta isso em cada ouvinte, em cada irmão, em cada irmã, e não somente agora, mas para sempre, em nome de Jesus Cristo. Porque nós não seguramos nas nossas mãos um livro escrito por homens, mas o livro escrito pelo Espírito do Deus vivo. Manifestado, sim, numa revelação por homens, mas deixado para todo filho de Deus, para toda a filha de Deus, para todos os séculos. Obrigado, ó Deus, pela Tua Palavra, porque é por meio dela que Te conhecemos melhor, porque é por meio dela que nos apropriamos das Tuas promessas, que é por meio dela que
confirmamos se o nosso coração está correto. E é por meio dela que também um dia nos encontraremos para sempre diante de Ti e Te adoraremos por toda a eternidade. Em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço. Amém. O tema da minha mensagem é: Deus procura. Sabia disso? Deus, Ele procura algo. Talvez venha uma interrogação na sua mente, mas procura o quê? Se Ele criou tudo, se Ele sabe de tudo, como dizem os cientistas, o universo está em expansão, agora. Um dia houve a criação, segundo a teoria do Big Bang, que tem muito a ver com Gênesis 1:1, e ele continua em projeção de expansão. Alguns cientistas dizem que algumas estrelas que hoje vemos, possivelmente, já talvez não existam mais. Porque para chegarmos numa estrela, são milhões de anos-luz. Então, essa luz que foi emitida do lugar onde essa estrela está, se ela já se decompôs, porque se você não sabe, o Sol ele não é uma massa, ele é gás, são gases, né? E dizem os cientistas que ele está em processo de declínio. Alguns milênios atrás ele era mais intenso, hoje ele é um pouco menos, e um dia ele vai se tornar bem pequeno ao ponto que ele desaparece. E assim como o nosso Sol um dia vai desaparecer daqui a alguns milhões de anos, segundo a ciência, mas ele emite uma luz no universo. E muitas vezes essa luz continua a percorrer. Por que eu estou falando isso? Olha a grandiosidade do nosso Deus, que cuida do cosmo, do universo. Talvez algumas estrelas já não existam mais, mas durante os 70, 80 anos, 100 anos da nossa vida, ainda vai brilhar, porque talvez essa luz dure mais algumas centenas de milhares de anos. Ao mesmo tempo, Deus, que conhece toda essa grandiosidade celestial, conhece toda a grandiosidade no mundo espiritual e conhece tudo o que acontece na sua vida. E olha só, Deus está preocupado com a sua conta de amanhã de manhã. Que loucura, né? Ele está cuidando do universo expansão. Ele está olhando você que chora, pedindo uma solução amanhã. Ele está cuidando do peixinho lá no oceano, lá no mais profundo do abismo, sabe? Ele está nutrindo, alimentando aquele peixe lá. De que forma eu não sei, não me pergunte. Mas Ele está cuidando de tudo. Nada perde o controle dele. Mas aí talvez você diz assim, mas pastor, espera lá, vamos lá. Ele faz tudo isso e procura ainda? Sim. Tudo isso eu diria que ele faz é secundário. Ele tira de letra. É como se fosse um gol de trivela, de 3 dedos, de deboche, gol de placa. Porque essa não é a razão principal do prazer de Deus. Deus procura algo. Deus procura algo. E o tema da minha mensagem é esse: Deus procura. Quero contar uma história para vocês real que aconteceu alguns anos atrás nos Estados Unidos, de uma menina. Só quero que você guarde essa ilustração para o final, porque vai ter tudo a ver com a nossa conclusão. Lembram que por várias vezes nos Estados Unidos algumas crianças, jovens entram nas escolas e fazem aquele terror de assassinar os próprios amigos? Lembram? Numa dessas ocasiões, um garoto armado começou a matar os seus próprios amigos, chegou numa menina e antes de matá-la, perguntou para ela, com o revólver apontado para ela, para a cabeça dela: você crê em Deus? Naquela hora ela respirou fundo e: sim, eu creio. E ele
Guarda essa lembrança, tá bom? No final a gente vai compartilhar um pouco mais sobre isso. Que menina corajosa, não? No momento decisivo, talvez esse menino, possivelmente, não cresça em Deus. Talvez na cabeça dela passou a imaginação do quê? De dizer, não creio, porque quem sabe ele me poupa. Mas ela não se importou, porque aquilo que estava dentro dela, que era a vida dela, no momento mais crucial, saltou para fora com toda verdade, coragem, e ela falou, e ela morreu. Essa menina nos ensina muito. Já já a gente vai voltar a falar sobre essa situação. O tema da minha mensagem é Deus procura, e a tese que eu quero defender hoje aqui é o seguinte: Deus deseja encontrar algo na sua vida, na vida dele, não na sua. Deus deseja encontrar algo. Deus, ele tem um desejo. Não posso dizer ansioso, porque Deus não é ansioso, nós somos. Mas um desejo ardente, de enquanto ele vive a eternidade dele. E na aula de teologia sistemática, quando a gente falou sobre a eternidade de Deus, é mais ou menos isso, ó, o eterno de Deus aqui. Lembram na matemática o símbolo do eterno? E aí vem um ponto, que é a criação do que nós conhecemos. E aí estamos nesse processo da criação. Galáxias, anjos, demônios, seres humanos, vida, planetas. Isso é um período temporal, concordam? Um dia vai acabar. E a gente vai voltar para a eternidade com ele lá na frente. Olha só, o Deus que é eterno escolhe viver no nosso tempo, simplesmente porque nesse tempo, que é o nosso presente, que ele não precisaria, ele poderia estar lá, ele pode estar onde ele quiser, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas ele, por nós, ele escolhe viver o nosso dia de hoje, de agora, o nosso presente. Não porque ele é pequeno, mas porque ele escolheu. Sabe por quê? Porque ele está procurando alguma coisa. Ele está procurando algo. Então Deus deseja encontrar algo na sua vida que é eterna. Enquanto existir vida humana, ele está procurando algo. Ele está procurando alguma coisa. Ele está procurando. E essa procura se deu, sabe da onde, amados? Lá do Gênesis. Lá do Gênesis. Desde quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, Deus não para de procurar o ser humano. Deus não para de procurar a mim e você. E a história da Bíblia é a história de um Deus que procura intensamente alcançar, salvar esse homem que um dia fugiu dele. Então eu quero te dizer que Deus procura algo muito especial. E esse algo muito especial é, em primeiro lugar, é você, é a sua vida, é a minha vida. Eu posso ouvir um glória a Deus. Talvez você diga assim, mas pastor, Deus não podia procurar riqueza, Deus não podia procurar poder. Gente, Ele tem tudo. Ele tem tudo. Deus não podia apertar um botãozinho, destruir toda a raça humana e construir de novo um novo ser perfeito que não o aborreça, que não o olhe com indignação e feche os punhos para ele, indignados, blasfemando? Poderia. Mas Deus nos ama tanto, que de todo o planeta, se somente existisse você, Jesus morreria na cruz para te salvar. Ele morreria. Tamanho é o amor dele por mim e por você. É incompreensível e é imensurável. Pastor Bill Hybel, quando era garoto, um dia, ele e o pai dele gostavam de andar de barco, de velejar,
E um dia o mar estava meio revolto. E a esposa disse, não, bem, não vai velejar hoje com o menino, não. E o Bill conta isso, que ele era um garoto. E o pai falou, vamos lá, filhote. E de repente eles estão em alto mar, e as ondas começam a aumentar, e o vento soprar. E ele fala, filhote, vamos voltar, filhote, vamos voltar. Vamos voltar porque está ficando feio o negócio aqui. E parece que praga de mulher pega, né? Praga de mulher e praga de mãe. E vamos voltar, filhote, vamos voltar, vamos voltar. E de repente uma onda bate no barco, aquelas ondas imensas. O garoto Bill cai na água. E logo o pai, desesperado, tentando segurar o barco para ir ao encontro do menino, e nada. Vinha aquelas marolas gigantes e só via aquela cabecinha loirinha. Loirinha. Ou melhor, desculpem, gente, era o Bill com os filhos dele, me perdoem, era o Bill, não era o pai do Bill, não. Foi essa história, Bill Hybels conta uma história dele com o filho dele. E o filho dele tem essa cabecinha loirinha. E ele ali, e de repente ele pula no mar. E ele tenta de todo jeito pegar aquele menino. Quem sabe nadar sabe disso. Como é difícil. Nadar em piscina, gente, é a coisa mais moleza do mundo. Nadar em rio, nadar em mar, é outra história. Não metam a besta, hein? É muito diferente. É muito diferente. O poder da correnteza. A gente acha que nada em piscina, que nada bem. Nada. A gente não sabe o que é uma correnteza, por exemplo. A gente não tem noção disso. E naquele momento, irmãos, ele vai ao encontro do menino, e toda vez que ele tenta pegar, a força da água tira. E de repente as ondas cobrem, e ele só vê aquele chumacinho de cabeça. E num dado momento, depois do desespero, já achando que o menino já tinha morrido, ele cata no cabelo do menino. E levanta aquele cabelo e volta para o barco. E quando ele chega no barco, ele, vamos sair, filho, rápido daqui, o menino vivo, graças a Deus. E lá na praia ele disse, não conta isso para sua mãe. E ali ele contou essa história, dizendo o seguinte, aquele momento, ele achou que ele iria perder a coisa mais preciosa dele, que era o seu filho. No momento em que ele viu o seu filhinho ali correndo riscos, ele fez de tudo, ele tirou força de onde não tinha força, para poder então proteger o seu filho. Proteger. Por quê? Porque o filho, para ele, era alguém precioso. Eu lembrei dessa história porque agora, esses dias atrás, eu estava lá na casa da minha mãe, e onde a minha mãe mora, ela é num pé de serra, onde tem muitos correntezas e riachos. E aí eu e o Felipe então entramos num dia ensolarado numa piscina natural, que vinha umas pedras, uma cachoeira, e era uma piscina natural do tamanho dessa igreja. E ali a gente em cima das pedras, e as pedras escorregam, e a gente olhava e tinha uma pedra bem no meio. Vamos lá, filho, pai vai primeiro. Eu fui. E lá na cachoeira tinha uma outra pedra bem inclinada, onde a água escorria por um canto. Então eu fui, e depois o Felipe veio, mas a pedra escorregava muito. Então fomos a primeira vez, tinha algumas outras famílias do nosso lado. Uma das mulheres até nos explicou que formava uma jacuzzi ali naquela queda d'água. Eu descobri, irmãos, coisa maravilhosa, parecia uma banheira natural, aquela água caindo em cima. E aí voltamos, ficamos tomando o nosso sol, conversando, o pessoal foi embora, ficou eu e o Felipe. Vieram outras famílias, é um lugar bem privado. E de repente, o Felipe, vamos para o outro lado de novo, papai? Eu falei, vamos, já tínhamos ido a primeira vez. Irmãos, eu fui. Quando eu fui, ao invés de ir para a pedra lisa, eu já fui direto para a encosta da cachoeira. E quando eu chego ali na encosta da cachoeira, liso demais, e água vindo contra. E aí eu tentando nadar, eu já não conseguindo apoiar em nada, em nenhum lugar. E de repente, eu tentando ter fôlego para mim, e o Felipe do meu lado fala, pai, estou cansado. Aí, irmãos, aí deu desespero. E aí eu falei, calma, e eu já desesperado por dentro.
calma, calma. Fui atrás dele e comecei a empurrá-lo. Então eu empurrava, descia dentro, empurrava. E aí quando ele chegou na pedra lisa, o que acontecia? Ele escorregava de novo. E era uma pedra muito íngreme. E eu empurrava ele, respirava. Irmãos, eu pensei, meu Deus, que final trágico. Passou isso na minha cabeça, papai e filho morrendo. Papai e filho morrendo no passeio, na casa da vovó. Olha que tragédia. E num dado momento eu não vou desistir. Calma, Felipe, papai, estou cansado, pai, estou cansado. Eu, calma, filho, falando com firmeza, como se tudo estivesse sob controle. Calma, filho, vamos lá. Não, vai dar para sair, filho. Aqui dentro explodindo. Se tivesse um marcador cardíaco, eu devia estar nas máximas. E de repente eu empurrei ele. Eu encontrei uma frestinha, amado, entre as pedras, lisa, cheia de lodo por dentro das águas. E apoiei o meu pé e o meu joelho e segurei ele. Aí ele ficou um pouquinho assim, ele falou, pai, eu vou tentar. Fica quieto, Felipe, fica quieto. Aí ele não entendeu direito que eu estava tomando fôlego. Estava tomando fôlego ali. E aí eu tomei fôlego e fiquei tomando, calma, filho. Aí ele ficou ali mais um minuto, pai, o que foi? Eu falei, fica quieto, filho. Eu falei, você está com fôlego agora? Ele falou, tô. Então tá bom, então calma, vamos tentar subir, sobe mais um pouquinho. E aí ele conseguiu subir bem vagarosamente, engatinhando com o corpo, subiu, tomamos fôlego. Eu falei, filho, papai, quase eu não consigo te tirar. Eu falei, é mesmo, pai? Eu falei, é. Então calma agora, e agora a gente vai voltar. E vamos voltar para a Pedra Grande, depois vamos voltar para o deckzinho. E aí a gente voltou, e eu não voltei mais para lá, porque eu falei, chega, por hoje chega. Mas naquele momento, irmãos, eu entrava debaixo do meu filho, empurrava ele, levantava, tomava fôlego, empurrava ele, levantava. Esqueci todas as técnicas, todas as ajudas, sabe? Coisas básicas, como por exemplo boiar. Não lembrei. Fazia muito tempo que eu não nadava em alto mar ou em rio, então eu não boiei. Naquela hora de tranquilidade eu poderia ter falado, não, calma filho, vamos boiar um pouco. Vamos boiar, deixa a correnteza nos levar. Mas a tensão de eu tranquilizá-lo, porque, pai, estou sem fôlego. Menino que fica o dia inteiro jogando videogame, entendeu? Olha o desespero. E o pai, sem forma, para nadar e para tirar. Eu não sei tirar ninguém do mar, imagina. Então, mas ali, irmãos, Deus me deu força de onde eu não tinha força. Contei essas duas histórias, do Bill lá em alto mar e de mim numa bacia natural, lá no sertão do Una, para te mostrar por que um pai faz isso. Por quê? Por quê? Porque um pai tira força de onde não tem força. Por quê, gente? Porque uma mãe faz loucura na hora que um filho corre perigo. Por quê? Por amor. Porque aquela pessoa vale muito para nós. Vale demais. Deus procura você. Você vale demais para Deus. A sua alma é o bem mais precioso que existe nesse planeta. Deus, eu poderia dizer que na cruz do Calvário, em Jesus, Ele fez o maior sacrifício de todos para poder te alcançar e me alcançar. E lá em Lucas 15 retrata isso. Podem ver que Lucas 15 conta 3 histórias. A história de uma ovelha perdida, de uma moeda perdida e de um filho pródigo perdido. Prestem bem atenção. Os 3 estavam perdidos. Você já perdeu algo que não tem valor nenhum? Já? Que não tem valor nenhum. Quando você perdeu algo que você não tem muito valor, ou que estava quebrado, o que isso representou para você? Um favor, não foi? Puxa vida, aquela TV quebrada, eu não sabia onde pôr. Olha, sumiram, levaram, ai que bom. Aquilo estava perdido? Não, aquilo estava jogado. Não é assim? Agora, vem cá, irmãs, vocês que gostam de se embelezar para os vossos maridos, e devem mesmo ficarem lindas para eles.
o brinquinho, quando você perde, no dia da festa. E aí, o que acontece? Coitado do marido, não é? Se foi ele que guardou em outro lugar, não é? A joia, a pulseira, as coisas preciosas, tudo, seja o que for, que realmente tenha valor para nós. Quando perdemos, sentimos muita falta, porque ninguém perde algo que não tenha valor. E o texto de Lucas 15 diz que os 3 estavam perdidos. Perdidos para quem? Perdidos para Deus. Por quê? Porque Deus te procura, Deus me procura. E hoje eu quero te dizer, se sinta em nome de Jesus importante para Deus. Talvez você mesmo, por erros que você cometeu na sua vida, você vem dizendo, eu não tenho valor, eu fiz muita burrice, eu fiz muita coisa feia, eu não valho nada. Eu quero te dizer em nome de Jesus, que você tem muito valor, e nessa noite, Deus te procura, e Ele quer falar ao teu coração, e Ele me manda te dizer, eu te amo em nome de Jesus. Amém, querido? Você é precioso, preciosa. Se você está vivo, é a prova da chance de Deus na tua vida. Deus procura o quê, pastor? Procura filhos e procura filhas. Deus não está preocupado com o próximo presidente. Deus não está preocupado com o ganhador da Copa do Mundo. Tudo isso Ele tira de letra. A Bíblia diz que Ele governa sobre tudo e nenhuma folha de uma árvore cai sem o seu consentimento. Até para o diabo fazer algo mal, vai até diante de Deus e diz, eu posso? Se Ele falar não, não pode. Por quê? Porque Ele governa sobre tudo. Mas tudo isso que Ele governa, cuida, faz, realiza, é secundário. Porque o que Ele deseja são novos filhos e novas filhas. É por isso que Jesus, ao falar com aquela mulher samaritana, Ele diz uma das maiores promessas para uma samaritana. Quem era o samaritano, gente? Samaritano eram os judeus que foram capturados pelo cativeiro assírio, alguns séculos antes de Jesus. E o cativeiro assírio, ele tinha uma característica peculiar. Ele pegava todos os cativos e misturava todo mundo junto. Então ele pegava egípcios, pegava judeus, pegava gregos, romanos, e pegava e botava todo mundo para morar junto. Por quê? Era uma estratégia que eles faziam. Porque eles perdiam a sua identidade. Perdendo a identidade, criava ali uma nova nação. Essa nova nação, debaixo do jugo assírio, era facilmente conduzida e dominada. Então a Samaria, o samaritano nasce dessa miscelânea, dessa união de várias nações com os judeus. Por isso que os próprios judeus falavam, vocês não são nossos irmãos, vocês são misturados. E o judeu piedoso, todo amanhecer e entardecer, ele praguejava em direção de Samaria. Maldito seja o samaritano, e é quase que um dever do credo judeu. Eles vociferavam um monte de besteira e amaldiçoavam. Tanto é que Jesus, quando fala sobre o bom samaritano, lembram da parábola do bom samaritano? O que ele diz? Que quem ajudou foi o bom samaritano. Ajudou quem? Um judeu. Ali era como se fosse um checkmate. Não, samaritano não presta. Samaritano é a raça misturada. Samaritano é judeu corrompido. Samaritano, então, para os judeus aquilo tinha um significado muito grande. Então, para vocês terem uma ideia, quando um judeu estava fazendo peregrinação, por exemplo, em direção a Jerusalém, e a Samaria estava no meio, eles faziam um contorno por outras cidades, mas não passava no meio de Samaria.
E quando um samaritano vinha pedir ajuda para o judeu, eles desprezavam. Por quê? Porque era um povo amaldiçoado para eles. E aí Jesus vem e agora então fala e dialoga com quem? Com uma samaritana, com uma mulher que ninguém falava. E ainda diz para ela, Deus procura. Quem era essa mulher, gente? Essa mulher não era uma mulher qualquer, viu? Aqui o texto dá a ideia de que ela era uma mulher bem rodada, tá? Entendeu? Bem rodada. Porque só de marido ela já teve 5. E Jesus diz para ela, olha, vai lá e chama teu marido. E aí, mas qual? Entendeu? Ela gostava da sociedade dos homens, entendeu? Mas, diante desse quadro caótico, uma pessoa viu, onde o judeu não se comunicava, sequer falava, Jesus disse para ela uma das maiores revelações. O próprio Jesus disse para ela, ó, Deus está procurando. Em outras palavras, Deus está te procurando agora. Eu, Jesus, estou personificando, tá, gente? Estou te dizendo para você, eu estou te procurando, eu estou te procurando. Porque se Deus nos procura, é porque há chance para a nossa vida. Vem cá, você já rodou bastante? Já rodou bastante na vida? Já fez muita burrice, muita burrada? Eu quero te dizer que Deus te procura. Há chance de Deus para você hoje. E Ele quer te transformar, não numa pessoa rodada, negada, desvalorizada, mas num homem digno, numa mulher digna, e num filho e numa filha amada de Deus. Ele te procura, e Ele pode mudar a tua vida, a tua história. Mas talvez alguém diga assim, pastor, eu já me entreguei a minha vida para Jesus, eu já sou de Deus, eu já me tornei filho de Deus. Eu quero te dizer parabéns então, esse é o primeiro estágio, mas o texto está dizendo que Deus procura uma categoria especial. Ele procura filhos e filhas para que se torne essa categoria especial. Ele procurou essa mulher, e o interessante é que você for ler a história, você vai ver que ela entende que Jesus é o profeta, ele se revela, e ela vai e chama todo mundo da cidade, e há um rebuliço, e ela chama, né, o clube da sociedade masculina, e Jesus salva todos eles. Teve jeito para todo mundo. Amar errado, agora tem jeito de amar certo. Gente, vamos lá. Nós somos pessoas religiosas, muitas vezes. Temos viés da sociedade religiosa. A gente tem essa cama de Procusto. Sabe o que é cama de Procusto? Não. Entre os gregos gostavam muito de mitos, né? E entre a mitologia grega tinha o mito de Procusto. Quando eu dou aula de educação religiosa, uma das aulas eu dedico ao mito de Procusto. O que era o mito de Procusto? Procusto era um bandido que morava numa floresta, e quem passava por essa floresta, ele raptava, levava para sua casa, e lá ele tinha uma cama. Se a pessoa era muito grande, ele amarrava na cama, então sobrava braços e perna, ele cortava os braços e a perna. Porque tem que ficar do tamanho dele, que ele quer. E se o camarada era muito do time dos pequenininhos, quando colocava na cama, ficava um espação, ele esticava até deslocar tudo e tal, então esticava. A medida de Procusto era a medida dele. Por isso ele era bandido e por isso era um mito. Entre os gregos, esse mito queria dizer o seguinte: não coloque uma régua de medir. A régua de medir, ela é falha entre nós. Quando a gente fala assim de uma mulher rodada ou de uma pessoa bagunçada, a gente só está estereotipando um tipo de gente para consolar
os monstros nossos interiores, entendeu, gente? Está entendendo? A gente cria os gadarenos da cidade para falar, oh, que pessoa maldita, que mulher vadia, porque as prostituições do coração já não se tornam tão grandes daquilo que a gente esconde dentro da gente, entendeu? Então a sociedade cria os seus bodes expiatórios que levam toda a culpa, mas não espiam ninguém do pecado, entendeu? Por isso que o político fala, oh, que bandido! Tal, aquele político é muito bandido, porque eu sou um bandidinho, então eu estou dentro do meu, entendeu? Todos nós somos pecadores, amém, irmãos? Mas em Cristo fomos perdoados, nos tornamos justificados. Então tira a régua de medir, tá bom? E a gente como religioso tem essa mania, vamos ter os olhos de Deus e deixar a cama de Procusto de lado. Porque para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Todos nós somos falhos. Mas como eu dizia, Deus quer que você dê um passo além, um passo mais alto, mais acima. Porque a vida, de fato, para nós só tem sentido quando nós voltamos ao caminho de Deus, na casa de Deus, na presença de Deus. Então se tornar filho de Deus é voltar ao caminho de Deus. Encontramos sentido. Ou seja, fomos achados por Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Então nos tornamos filhos e filhas, aleluia. Mas hoje eu quero te dar um passo além. Um passo além. Ele procura quem? Filhos e filhas. Só para isso? Não. Vamos ver o texto. O Pai procura, vamos ver, porque são estes que o Pai procura para os seus, Deus não só procura seres humanos para torná-los filhos, porque os filhos podem ser crentes, sim, que vem à igreja todo domingo, que dá o dízimo, mas que não aprendeu a viver intensamente nos propósitos de Deus. São estes os adoradores que o Pai procura na versão NVI. O Pai procura quem? Adoradores. Deus está com seus olhos varrendo a terra, procurando filhos, fazendo de tudo para alcançar mais um filho e uma filha. Mas os seus olhos seletos ainda, dentre os seus filhos e das suas filhas, Ele procura homens e mulheres que sejam profundamente adoradores. Esses são, em primeiro lugar, raros, porque se Ele procura, é porque não tem. E aqui vai uma reflexão para nós. Cantar não é adorar, gente. Cantar é somente uma expressão artística. A adoração é muito mais do que canção. A adoração é uma vida disposta a amá-lo e obedecê-lo acima de tudo. E a Bíblia vai falar sobre uma mulher que foi na casa de Jairo e de Maria também, que possivelmente pode ser a mesma história, onde ela ali lava os pés de Jesus e põe um perfume precioso. E ali Jesus diz que onde o evangelho fosse pregado, essa história seria anunciada. Porque uma adoração extravagante, um adorador de fato, de vida, porque aquela mulher, ela não fez uma canção, ela não fez um poema, ela simplesmente chegou por trás de Jesus, porque eles se deitavam de forma reclinada. A mesa era uma mesa bem baixinha, como um centro, e eles então colocavam as almofadas e deitavam, e geralmente se inclinavam sobre a mesa, e os pés sempre ficavam para trás. Alguém, ao chegar em casa, a primeira coisa que se fazia era: escravo, vem lavar o pé do meu visitante. Era uma maneira de recebê-lo bem. Eram poucas ruas pavimentadas, só os romanos tinham algumas vias pavimentadas, que era estratégia de guerra. Quase todo o resto do mundo era ruas de barro.
ou de pedras, ou de pedregulhos, e mesmo assim se sujava muito. Era uma maneira de dizer, olha, você é querido, vem aqui, eu quero lavar os seus pés. Então, empregado, lava os pés. Olha que gostoso, lavar os pés ao chegar em casa. Alguém lavar os seus pés. Depois, então, você ia comer. Essa questão de comer para o judeu é uma coisa muito íntima. O judeu não tem talheres. O judeu não tem talheres. Não existe talheres na cultura bíblica. Como eles comiam, como eles pegavam a carne, como eles pegavam a salada. Era um pão sírio. O pão deles é um pão sem fermento. Então eles pegavam o pão. Por isso que eles lavavam as mãos antes de comer também. Todos pegavam pão e dentro daquelas cumbucas onde estavam ali as bacias com as carnes, as frigideiras, eles iam com aquele pão e pegavam e comia. Por isso que um judeu só comia com alguém íntimo, porque como eu vou chamar alguém que eu não conheço para comer comigo, com a minha família? Então Jesus foi chamado por um homem, por Simão, para comer na casa dele. E no momento que ele está ali comendo, vem essa mulher do nada, que era uma mulher, a Bíblia fala, que tinha uma vida também rodada. E de repente, esse homem pensa, se ele soubesse quem é essa mulher que faz essas coisas com ele, ele a repreenderia. E Jesus então conta uma história dizendo que duas pessoas deviam para uma certa pessoa. Uma pessoa devia muito e a outra devia pouco. Ambas foram perdoadas. E aí Jesus pergunta, quem desses amou mais aquele credor que perdoou a dívida? Aí aquele líder religioso disse assim, foi aquela pessoa que devia mais. E aí ele olha para aquele homem e diz, eu entrei na tua casa e você não me lavou os pés. Contudo, essa mulher, com suas lágrimas, lava os meus pés e com seus cabelos enxugam os meus pés. Ela muito me amou e por isso ela está sendo muito perdoada. Você não. A sua relação é meia de barganha. Foi isso que Jesus quis dizer para ele. Jesus sabia que aquela mulher estava adorando ele, sem palavras. Presta atenção nessa frase, gente. A adoração, ela nasce antes da canção, ela nasce com os nossos atos de devoção, com a nossa maneira em que nos portamos com o nosso rei. Essa mulher, e assim como Maria também fez, possivelmente, alguns dizem que é a mesma história, outros aí vai ter um debate teológico, mas Maria, irmã de Lázaro, faz também a mesma coisa, banha os pés de Jesus com um perfume caríssimo, e ali vem Judas e diz assim, ora, por que então não se vendeu esse perfume, deu aos pobres? Na realidade ele queria o dinheiro, era para ele roubar, a Bíblia diz, faz uma denúncia. E aí Jesus disse assim, não, deixa os pobres, vamos ter sempre com vocês. Deixa, porque ela está me preparando para o meu sepultamento, ela está me preparando. Olha, onde o evangelho for pregado, essa história vai ser contada, profecia de Deus. Irmãos, talvez, em muitas tribos, em muitos lugares, o evangelho chegue só um pedaço, mas essa história vai, porque Jesus prometeu e vai se cumprir. Amém, queridos? Presta atenção, por que eu estou falando isso? Porque Deus procura, sim, filhos e filhas, para quê? Para dar um passo além, para sermos adoradores em espírito e em verdade, que provoquemos uma adoração extravagante, uma adoração profunda, uma adoração marcante. Em terceiro e último lugar, como era então a adoração no Novo Testamento? Porque se a gente for ver, o povo judeu é um povo de muita festa, gente. Irmãos, essa ideia que nós temos, por exemplo, de dança, de limitar a nossa coreografia aqui na igreja entre o banco e o irmão, ela não é muito oriental, não. O culto hebreu é um culto de muita festa, onde o pai começava a cantar e pular, já a mulher, é uma festona, gente, uma festona. Aquelas festas bem bonitas. Sabe, por exemplo, como a cultura africana, que um lá começa, que vai estar todo mundo lá. Você já viu um culto africano? Gente, culto africano, o negócio é fogo. É canela pentecostal. Então, é claro que cada situação é uma situação, cada cultura é uma cultura, cada povo é um povo. E são maneiras de adorar. A gente sabe que isso são expressões artísticas. Mas o que eu quero dizer com isso?
Como que era a adoração no Novo Testamento? Porque o Velho Testamento, nós temos várias declarações de adoração. Nós temos Miriam com o tamborim, assim que passa o Mar Vermelho. Nós temos muitos poemas de adoração. E aí vem Davi, então, tocando o seu instrumento, e de repente se torna um músico exímio, um ministro poderosíssimo. E quando Deus o dá a graça de criar a arquitetura do templo, mas não de montá-lo, ele mesmo já cria toda a liturgia, e todos os levitas, como seria o culto, as festas, ele cria tudo isso. É lindo esse estudo, irmãos, isso é fantástico. Quando Davi, porque ele que põe, vamos dizer assim, toda a estratégia de como será o templo, como será a ordem do culto, como que será os levitas, a atuação de cada um, os ministérios, a postura, olha, é fantástico. Ele não constrói porque Deus diz, você derramou muito sangue, deixa para o teu filho para que ninguém te diga mal de mim. E aí Salomão vai e constrói o templo. Então o culto do templo era uma coisa fantástica, muita música, muita celebração, poemas. E a gente vê que Davi, inclusive, foi o grande poeta, que teve essa característica. E com Davi, e depois com Asaf, com outros poetas, o povo de Deus então começou a cantar muito. Para vocês terem uma ideia, os cantos chamados cantos dos degraus nos Salmos, 128, do 120 em diante, aqueles próximos salmos são chamados salmos dos degraus, ou salmos de cânticos, ou de romagem, onde eles iam para as festas da Páscoa, tabernáculo, e ali eles iam nas suas caravanas, nas suas tribos, iam subindo em direção a Jerusalém, cantando esses salmos. Por que degraus? Porque eles iam subindo em direção. E depois eles iam descendo rumo às suas casas e cantavam. Então eles eram um povo de muita canção. Mas vem cá, só a canção pela canção resolve, gente? E no Novo Testamento? Vamos lá, vamos pensar um pouco agora. E o Novo Testamento, como que é essa questão da canção? Quantos hinos Jesus fez? Um dia, enquanto eu falava sobre músicos, porque tinha um ministro de música muito apaixonado lá no meu trabalho, e ele sempre dava uma tônica especial para ministro de música. E eu falava, filho, ministro de música é uma bênção, mas todo cristão é uma bênção. E um dia Deus me usou para dar essa compreensão para ele. Eu quero concluir com esse terceiro ponto, explicando para vocês como era a adoração no Novo Testamento. E eu perguntei para ele, quantos hinos Jesus escreveu? Não sei. Tá bom, os apóstolos, vai. Tá bom, Paulo então, pelo menos. Quantos textos são declarados no Novo Testamento como típicos de canção? Temos poemas paulinos. Ó, profundidade das riquezas e da sabedoria de Deus. A gente vê que enquanto Paulo é guiado pelo Espírito Santo e é inspirado, ele sofrege um poema magnífico. Não só ele, como outros escritores do Novo Testamento. Mas presta atenção. O Novo Testamento, agora presta atenção. Foi essa pergunta que eu fiz para o meu irmãozinho, que mudou a concepção dele, que vai mudar a sua também. Quantos hinos temos no Novo Testamento? Não temos. Temos porque criamos a partir dele. Mas não temos, como é o livro dos Salmos, um livro de poemas e de canções. Temos poesia no Novo Testamento. Agora vem cá, essa é a máxima que eu quero que você guarde no seu coração por resto da sua vida. No Novo Testamento, tinha adoração? Tinha? Jesus adorava o Pai? Os apóstolos adoravam o Pai? O apóstolo Paulo adorava o Pai? Maria Madalena adorava o Pai? Essa mulher samaritana aprendeu a adorar o Pai? Ou seja, a adoração é mais profunda do que uma canção. E como a gente adora assim, pastor? A gente adora assim com a nossa vida. Nessa noite, Deus te procura para te afirmar como filho, como filha. Mas não somente isso, Deus quer te levar um degrau a mais, como um adorador em espírito e em verdade. E eu quero concluir com a vida de Paulo. O que Paulo fez, amados? O que Paulo fez?
esses dias dando aula de teologia sistemática aqui para os meus queridos alunos, quando a gente fazia a construção dos 27 livros do Novo Testamento, e aí eu fiquei encantado mais um pouco com o grande servo de Deus, Saulo de Tarso, Paulo de Tarso. Dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. 13. Aí se você for parar para pensar, pastor, ele não escreveu nenhum dos evangelhos. Não, quem escreveu foi Lucas, discípulo dele, tem o dedinho dele ali. E Atos foi Lucas também, porque de fato Lucas foi ganhado por Paulo no capítulo 16 de Atos. Mas vem cá, Atos dos Apóstolos não foi Paulo que escreveu também, foi Lucas também, discípulo de Paulo. Ou seja, Paulo tem até as digitais dele na biografia de Jesus, nos livros históricos do Novo Testamento, que é Atos. Detalhe, capítulo 13 de Atos em diante, porque ele lá está na morte de Estevão também, dá só uma pincelada. Mas do capítulo 13 até o final do livro de Atos é relatado a vida de quem por excelência? De Paulo. Então, soma lá, um adorador de Jesus. E nessa noite eu gostaria de dizer isso para você. Torne-se um adorador de Jesus, porque a sua vida somente será encontrada com significado eterno quando você se tornar um adorador aos pés daquele que te ama e te procura por todos os dias da sua vida. E as minhas últimas palavras: a nossa vida, nessa temporaneidade de alguns anos, algumas décadas, é comparada a um incenso ou a um perfume. E eu quero te dizer, você que se tornou filho, a sua vida então passou a ser um incenso agradável a Deus. Mas você que se tornou um adorador, a sua vida passa a ser um incenso especial às narinas de Deus. Como você tem sido diante do seu Deus? Quando eu olho para Davi, eu me quebro e me derreto, porque eu falo, como pode um homem um dia ter se tornado rei de Israel, diante de tanta grandiosidade, tantas vitórias, desde quando era garoto, até aos seus últimos anos de vida, ele nunca pôs as coisas acima do seu Deus. Ele dizia, tu és a minha herança, outro bem não possuo, tão somente a ti. Davi não tratava como o resto essas coisas, mas eram coisas importantes e secundárias. Por quê? Porque a grande herança dele era o Deus dele. E Paulo, grande apóstolo, por isso que ele mesmo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Um adorador profundo. Essas duas biografias chocam o meu coração todas as vezes que eu me vejo andando de forma contrária. E hoje eu gostaria que você orasse comigo. Sabe por quê, queridos? Lembram da história que eu contei da menina lá na frente, lá atrás? Aliás, é no início. Era uma menina, mas ela morreu como uma adoradora. O incenso da vida dela subiu agradável a Deus. Sabe por quê? Porque vale muitas coisas na nossa vida que vale a pena viver por ela. Vale ou não vale? Vale viver para tentar desenvolver uma sociedade mais digna. Vale a pena ou não vale? Para criar um mundo de mais dignidade, de mais educação, pessoas melhores. Vale a pena ou não vale? Mas poucas coisas na nossa vida vale a pena a gente morrer por elas. É ou não é? Poucas coisas. Por quê? Porque essas coisas talvez sejam as que mais amamos. E essa menina nos ensinou hoje aqui, juntamente com essa mulher samaritana, com essas palavras do Mestre, com essas duas biografias de Jesus e com todas as histórias que contamos, que vale a pena morrer para nos encontrarmos com Deus. E vale a pena morrer pela causa de Deus. Vale a pena morrer sendo adoradores de Deus. Por
porque estes que o Pai procura para os seus adoradores, ou são adoradores que realmente o Pai procura nessa noite. Eu gostaria de chamar a Jaque para ela cantar de novo aquele hino aqui conosco, e depois o Ministério de Louvor já pode vir também. E eu gostaria que você refletisse sobre essa mensagem dessa noite. Eu não quero te constranger de vir à frente, não, isso é uma coisa bem pessoal. Como vai a intensidade do seu amor a Deus, da sua adoração a Deus, do seu temor a Deus? Essa é a minha oração, que eu faço sempre. Deus, como eu quero te amar como Davi te amou, Senhor. Como eu quero te amar como Paulo te amou. Eu queria fazer esse desafio aqui com você, sabe por quê, querido? Porque quanto maior for o seu amor por Deus, maior será a sua adoração, maior será o seu amor pelo próximo. Se esse amor não gera uma adoração legítima a Deus, então esse amor e essa adoração não é real. Peça para Deus nessa noite, peça para Ele te fazer viver uma vida mais além. Toque o coração de Deus, como aquela mulher tocou. Porque aquela mulher, na casa de Simão, e Maria na casa de Lázaro, chamaram a atenção de Jesus com o seu gesto de adoração. Chame a atenção de Jesus adorando. E peça para Deus te ajudar a enxergar que você nasceu, como eu, para adorarmos a Ele. Para nos tornarmos filhos, sim. Filhas, sim. Mas não filhos e filhas apenas que usam a Deus como um grande band-aid, que quando estão com problema, procuram a Deus. Mas procuram a Deus, porque Deus é a maior herança das suas vidas.